O despresidente Jair Bolsonaro vive maus momentos e o cerco do judiciário sobre ele se fecha. Então vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos começar pelo último acontecimento. O cantor Sérgio Reis chama atos no dia 7 de setembro pela ditadura militar, pela intervenção militar. Chamou os caminhoneiros e quer todo mundo nas ruas defendendo Bolsonaro. Isso ocorre pouco depois de o ex-deputado Roberto Jefferson ser preso porque ele está atentando contra as instituições democráticas. Quer fazer atos, ameaça às pessoas, uso de armas e tudo mais. Isso tem a ver com todo um processo que vem lá de trás, desde a situação da prisão do deputado do Rio de Janeiro, que quebrou a placa da Marielle. Ali já estava clara a tentativa golpista de Bolsonaro. E o judiciário vem reagindo cada vez mais, porque isso está cada dia mais claro na história do voto impresso e, na verdade, no movimento à la Trump de não aceitar o resultado da eleição. Bolsonaro, na verdade, atua como um menino mimado, né, que não aceita perder a eleição, possivelmente para Lula, segundo as pesquisas. Mas isso também tem a ver com outro movimento do judiciário que está cercando o Bolsonaro, que é o pedido, a questão das fake news, que o presidente foi citado no inquérito pelos ministros do Supremo, depois a reação dos ministros do Supremo ao voto, a história do voto impresso, certo? E aquela live desastrosa que falava que ia apresentar provas, e para variar, ele nunca apresentou provas. Bem, nada de que um admirador da Lava Jato não faça, porque eles prenderam o Lula também sem provas, né? Isso é só de provas, para eles isso não vale, né? Então, o que acontece? Além disso, você tem toda a questão do Tribunal Superior Eleitoral aceitar, incorporar informações do inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre a organização criminosa que atenta contra a democracia e que financiou as fake news e que pega o empresariado bolsonarista. Então, o que está acontecendo? É um cerco. Essa questão do TSE é muito importante, porque isso pode levar, em última instância, ao cancelamento da chapa Bolsonaro e Mourão. Então, e criar um vácuo de poder no Brasil, que, na verdade, assumiria os presidentes da Câmara ou do Senado. Então, qual é a questão que está por trás de tudo isso aí? Essa tentativa golpista, ou esse discurso golpista de Bolsonaro. Porque, na verdade, cão que ladra não morde. Então, o que Bolsonaro tenta fazer é jogar o terrorismo do golpe, né, para tentar segurar as ruas que cada vez mais estão contra ele, porque a mobilização dos bolsonaristas é muito pequena. Então, ele está sentindo a perda de popularidade. Então, esse cenário que vai ser cada vez mais tenso no Brasil, né? Volto a falar para vocês, um golpe de Estado sem a participação dos Estados Unidos no Brasil nunca vai ocorrer. A história mostra isso aí. Então, o que a gente tem que ter é sangue frio, né? É lutar pela democracia, que é o bem maior que uma geração pode deixar para a outra. Porque sem democracia, você não me ouviria aqui. Porque eu seria censurado de falar contra o governo. Porque esse governo que está aí acha que todo mundo que faz crítica a ele é comunista, subversivo e coisas do gênero. E na ditadura, todos que eram considerados assim não podiam falar. Então, bem maior que uma geração pode deixar para outra é a liberdade, é a defesa da ordem democrática. Então, nós podemos até discordar de algumas ações do STF, dos ministros, porque abrem precedentes perigosos também. Mas a situação que vivemos é tão terrível, desse bombardeio antidemocrático que o Bolsonaro faz, que precisa haver uma reação. Vamos esperar os próximos capítulos de toda essa história e dos desdobramentos. O 7 de setembro será um deles, quando haverá as manifestações da esquerda e a direita agora chamando de manifestações. Porque além do 7 de setembro, tem o 12 de setembro, quando o MBL vem para a rua, também farão manifestações contra o Bolsonaro. Ou seja, o ambiente político está cada vez mais carregado.
E as derrotas de Bolsonaro, inclusive o Distritão, é algo muito importante a ser comemorado. Mas, no voto impresso, Bolsonaro mostrou maioria. E isso também tem que ser levado em consideração. Ele ainda tem muita força. E não subestimemos aqueles que têm a caneta na mão. Bolsonaro está preparando uma estratégia com uso de recursos públicos, com imposto de renda, com recriar o Bolsa Família e tudo mais, para ganhar as eleições. Não seja, e acompanhemos isso com lupa. Muito obrigado, gente. Fico para uma próxima.